E o que você enxerga de desafio para quem vai pegar o Brasil agora em 2026? Que a gente já tá com o orçamento praticamente todo comprometido, não tem dinheiro mais para gasto discricionário, a gente tá também com uma relação de muito imposto e talvez a gente em algum momento vai romper a curva de Laffer, então aumenta o imposto e diminui a arrecadação. O que você enxerga que vai ter que ser feito para esse próximo presidente? Primeiro ponto, primeiro desafio, o orçamento, né? O próximo presidente, antes de assumir, já vai ter que resolver o problema do orçamento, porque em 27, se ele assumir já com o orçamento comprometido, o próximo presidente já assume cometendo crime de responsabilidade, crime fiscal. Então, ele vai ter que fazer uma espécie de como o Lula fez a PEC da transição, antes de assumir, ele articulou no Congresso a possibilidade de poder gastar mais. O próximo presidente vai ter que fazer uma coisa parecida, só que o contrário, né? Ele vai ter que aprovar uma PEC para restringir, para cortar da máquina pública radicalmente e ter orçamento discricionário para 27, né? Porque em 27 a expectativa é que as despesas obrigatórias ultrapassem 100%, ou seja, tenha zero espaço para qualquer investimento ou mesmo para pagamento de contas, porque existe uma parcela do orçamento que a gente chama que é discricionário, né, que o governo pode ou não pode gastar, ou pode gastar do jeito que quiser, mas que na prática é obrigatório, como conta de luz, conta de água, internet, né, dos órgãos públicos, dos ministérios, e por aí vai. Então, isso seria a primeira vez que o Brasil viveria um shutdown, né, um apagão total dos serviços públicos. O próximo presidente vai ter esse desafio grande de ter que aprovar uma medida extremamente impopular antes mesmo de assumir. E do outro ponto, o enfrentamento a facções criminosas, né? O crime organizado avança, não tem a menor dúvida de que tem deputado, que tem senador ligado ao crime organizado, prefeito, que tem governador ligado ao crime organizado, ministro de Estado. Então, juiz, promotor, né? O PCC tem cursinho, né, de direito para ter os seus promotores, advogados e juízes aliados da causa. Então, o próximo presidente tem o desafio de colocar um freio, né, de promover de fato uma campanha de guerra contra o crime organizado, porque senão a gente vai chegar num ponto de não retorno. A gente vai chegar num ponto em que não se sabe mais o que é crime organizado e o que é autoridade pública, porque as duas coisas vão se confundir. O que é Estado e o que é bandido, né? Se o bandido tá no papel do Estado de enfrentar bandido, como é que a gente faz? E você vê que já tá nessa linha, que se passar um pouco mais, a gente já atravessa isso. Perfeitamente, a gente já tá nessa linha. Né? Basta ver as dezenas de bilhões de reais que você tem de movimentações em operações recentes, ali a Carbono Oculto, acho que é uma das principais delas, e da gente descobrindo que o crime organizado está fornecendo combustível para os jatos das nossas Forças Armadas, né? Para jato da FAB, né? Para carro da Presidência da República. É nesse nível de infiltração que a gente já tem hoje, o crime organizado de influência, né? E hoje, o tráfico, ele é uma parcela menor. A gente chegou num ponto de gravidade que o tráfico é uma parcela menor do financiamento do crime organizado. Hoje ele já está em atividades formais, em postos de gasolina, em distribuidoras, hotéis, restaurantes, que é um nível de complexidade muito maior de se enfrentar e uma receita muito maior que não depende tanto do tráfico. Então, para além de enfrentar a receita do tráfico, você ainda tem que enfrentar a infiltração em setores formais, inclusive em grandes fundos de investimento. Sim. Né? E o que você enxerga dessa dificuldade mesmo? Porque no passado eles usavam o tráfico para gerar receita e lavavam esse dinheiro. Hoje em dia, por já estar dentro do meio tradicional e ainda por cima gerando lucro com isso aí, como é que faz para pegar o crime organizado hoje em dia? Olha, a gente tem defendido uma política muito radical, né, de direito penal do inimigo, que é basicamente o seguinte, de tratar facções criminosas e faccionados como se eles fossem invasores estrangeiros, como se fosse um exército estrangeiro invadindo o nosso país. O Paraguai decidiu invadir o Brasil, a gente está em guerra com eles. Você abate o soldado inimigo, né, não tem conversa. Então, o crime organizado hoje, ele é de fato um Estado estrangeiro invasor. Ele tem hino próprio, forças armadas próprias, tribunal próprio, né, leis próprias, território próprio, metade do território do Rio de Janeiro já está tomado pelo crime. Então, eles não podem ter as mesmas garantias e os mesmos direitos de um cidadão comum. Eles têm que ser tratados como inimigos da sociedade, como inimigos do Estado, e, portanto, ter, primeiro, um processo penal mais rápido e leis penais mais rigorosas. Eu, pessoalmente, defendo prisão perpétua e pena de morte, porque, por exemplo, o Marcola. De que adianta prender o Marcola se ele comanda o crime organizado de dentro do presídio? Tamanho é o seu poder, tamanho é a sua influência. O sujeito tem que ser condenado à morte. Não há o que se fazer. Nem prisão perpétua soluciona para ele. E há outros casos de não faccionados, mas de criminosos muito perigosos, né? E tem que ter prisão perpétua porque não tem ressocialização, não tem como reintegrar esses sujeitos na sociedade, né? Um sujeito que estupra, que esquarteja, não tem reintegração para esse cara. Esse cara não tem a menor chance de ser reinserido no convívio social. E se, por exemplo, agora até pensando dessa forma, realmente a situação tá bem complicada. Por exemplo, se reelege a esquerda, eles tratam o crime organizado da mesma forma, não tem nada sendo feito. Você acredita que, por exemplo, nos próximos 4 anos, o crime já poderia entrar muito mais na esfera política, em tudo, e, por exemplo, dominar boa parte do Brasil, as coisas aqui mudarem por conta do crime? Não tem a menor dúvida. O PT já deixou as portas escancaradas pro crime organizado.
Você teve a dama do tráfico, né, que é a mulher do tio Patinhas, lá, que é um dos chefões do Comando Vermelho, que teve no Ministério da Justiça, quando o ministro Flávio Dino ainda estava comandando esse ministério, né? E participou de discussões sobre o sistema carcerário, né? Da mesma maneira a ONG do PCC, uma ex-advogada e ex-parlamentar do PSOL, levou, né, a ONG do PCC para discutir abertamente política, o plano Pena Justa, que é o plano do governo para melhorar a situação, né, do crime dentro dos presídios, ao mesmo tempo que diminui as suas penas fazendo abatimento de pena. Então, se sob o governo Lula hoje, o crime organizado já está discutindo política carcerária, imagina num eventual segundo mandato. Sem dúvida nenhuma ia piorar muito. E o que você vê de desafio na questão de popularidade de um próximo presidente que não seja do PT? Então a gente tem o Brasil hoje numa situação complicada que tem que ter diversas reformas e o remédio vai ser amargo. E eu vejo também que o PT, que é a oposição, pode chegar e falar, não, que quando eu era presidente tava bom, que a gente ainda tinha os auxílios, que a gente tava, o Brasil tava caminhando e agora eles estão cortando tudo. O que você enxerga que vai ter que ser feito pelo próximo presidente pra conseguir aprovar essas reformas e ao mesmo tempo não ter esse problema todo aí da oposição e pra que na outra eleição ele consiga se reeleger? É inevitável que o PT vá fazer esse discurso, né? Ele armou a bomba, aí se o PT não ganha, essa bomba estoura no colo de outro, como aconteceu no governo Dilma, né? Prepararam, primeiro o Lula deixou a bomba estourar pra Dilma, a Dilma ainda conseguiu estender um pouco o pavio ali pra estourar, mas inevitavelmente estourou no seu segundo mandato, mas ainda assim sobrou muita lição de casa pra ser feita depois no governo Temer. Então, primeiro ponto é esclarecer, né? Falar, ó, gente, a gente tá tendo que fazer um ajuste duro, porque o PT chutou o pau da barraca nos gastos públicos. E isso até parte do eleitorado do PT entende hoje que o PT gasta mais a todos os anos do nosso dinheiro e teve que aumentar impostos por causa disso. Então, o primeiro ponto é isso, ó, nós chegamos nessa situação por causa deles. Eles armaram essa bomba. Essa é a primeira questão, que precisa ser uma questão educativa para a população. E o outro ponto, a medida do orçamento é impopular, mas tem uma série de outras medidas populares que, se você coloca no mesmo pacote de aprovação, ajuda muito na discussão. Você fazer corte de super salário, você revogar a taxa de blusinha, você fazer esse enfrentamento ao crime organizado, instituir, né, iniciar uma discussão sobre prisão perpétua, sobre pena de morte, são matérias necessárias, políticas sérias, mas que são ao mesmo tempo populares e que podem ajudar no debate a fazer o enfrentamento para medidas mais duras que a gente vai ter que tomar, né? Uhum. E o Arthur veio aqui também há algum tempo, falou bastante de como vocês fizeram parte do Missão, conseguiram aprovar, e o candidato a presidente, vocês já falaram que é o Renan. Como que vocês gostariam de terminar, caso ele fosse eleito aí, o mandato em 2030? O que vocês gostariam que tivesse mudado no Brasil, o que vocês vão buscar fazer? Exterminado facções criminosas, torná-las quase que insignificantes ou com a mesma relevância do crime desorganizado, né? E entregar um país primeiro com uma taxa de juros drasticamente menor, de 6% a 7%, né, reduzir pela metade. Eu apresentei uma PEC de equilíbrio fiscal que eu gostaria muito de ver aprovada no governo Renan, que traria uma economia em 6 anos de 1 trilhão e 100 bilhões de reais, só falando sobre desvinculação de receitas obrigatórias, de despesas obrigatórias que vinculam a receita, sem contar a economia que a gente também teria de pagar menos na dívida em razão da diminuição da taxa de juros. Se a gente conseguir fazer essas mudanças estruturais, a gente teria uma capacidade de permitir que o Brasil tenha um surto de crescimento poucas vezes visto antes na história. E na parte tributária, o que você enxerga dessa reforma tributária que a gente vai ter, que vai ter o maior IVA do mundo? O que vocês fariam de diferente nela? Acho que o principal ponto da reforma tributária não é nem a reforma em si, porque IVA é um modelo que a gente deveria ter adotado há 30 anos já. O ponto do IVA ser alto é porque os nossos gastos são altos. Então é o corte de gasto que possibilita a redução de imposto. E aí entra a parte impopular de você defender uma visão de direita, porque é muito fácil você, enquanto uma pessoa de direita, defender redução de imposto. Todo mundo quer pagar menos imposto. Agora é difícil você cortar gasto, porque aí alguém vai perder. Aí você vai precisar comprar briga com alguém, né? E esse alguém pode ser poderoso, pode ser um grande empresário que tem um privilégio tributário bilionário, pode ser um juiz, um promotor, toda a magistratura, todo o Ministério Público. Então, diminuir a alíquota, principalmente em relação ao consumo, que é o que pesa mais no Brasil, depende diretamente de uma reforma administrativa, né, que Bolsonaro não teve coragem de fazer, que Lula menos ainda, e que acho que só a gente... Primeiro porque a gente já defenderia isso na campanha, não seria surpresa pra ninguém, a gente não pegaria ninguém de assalto. E segundo porque, uma vez que as pessoas vissem o resultado de um corte de gasto numa reforma administrativa em diminuição de imposto, acho que até tornaria o governo popular o suficiente para fazer reformas mais profundas. Uhum. E sobre outra questão que você fala bastante, que é da nova Constituição. O que você vê que é tão importante ter uma nova Constituição e o que acaba sendo de muito negativo na que a gente tem atualmente?
Primeiro, a que a gente tem hoje prevê uma cartinha pro Papai Noel de direitos e nenhum dever. Nenhuma sociedade saudável cresce sem deveres, né, sem responsabilidade. A gente prevê tanta coisa na Constituição que tudo cai no Supremo. Por quê? Toda matéria é matéria constitucional. Então, nossa política tributária é constitucional, trabalhista é constitucional, previdenciária é constitucional, de saúde é constitucional, de educação é constitucional. Tudo resta para a Constituição. E se tudo resta para a Constituição, a gente está delegando o poder de discussão de políticas públicas para o Supremo Tribunal Federal. Não é à toa que o Supremo tem todo esse poder. Não é só porque ele abusa do próprio poder, é porque, pela sua própria natureza da Constituição de 88, ele já nasce muito poderoso. Acho que um ponto que eu defendo é tirar o Supremo do Judiciário, é fazer com que não tenha mais Supremo Tribunal Federal, tenha uma Corte Constitucional que analisa a constitucionalidade das leis em abstrato, né? Não julga casos concretos, tirar o poder de julgar parlamentares, porque senão a gente nunca vai responsabilizar ministro Supremo. A gente já teve na história, desde a Nova República, 2 impeachments de presidente, do Collor e da Dilma. Nunca teve impeachment de ministro Supremo. É engraçado, supostamente o presidente da República é mais poderoso do que o ministro do Supremo Tribunal Federal, é a figura mais importante. Só que os ministros do Supremo, eles julgam os senadores que são responsáveis por julgar os ministros do Supremo. E aí um tem rabo preso com o outro, ninguém julga ninguém. Né? Esse é um modelo que não funciona. Então, essa questão do Supremo acho que é central para uma nova Constituição. A permissão de ter prisão perpétua e pena de morte. Hoje a nossa Constituição, ela só permite, em caso de pena de morte, em caso de não permite prisão perpétua, permite pena de morte só em caso de guerra, para desertores. Né? E isso tinha que ser, sem dúvida nenhuma, aplicado para facções criminosas e só com uma nova Constituição a gente conseguiria fazer isso. Pontos fundamentais também de vinculação de orçamento, que a gente já falou aqui, não faz o menor sentido a gente obrigar o governo federal a gastar com nada por força de Constituição. Por força de lei, até vai. Agora, nós elegemos um presidente da República para administrar o orçamento. Se a Constituição já diz, tem que ir X para educação, X para saúde, e se fosse adicionado ainda para a Constituição, como alguns querem, X para defesa, X para segurança, aí acabou. E qual que é a função do presidente? A Constituição já diz qual que é a proporção do orçamento que tem que ir para tal lugar. Eu não posso fazer a revisão de gastos, se o gasto está funcionando, não está funcionando, se tem uma área que precisa mais, tem uma área que precisa menos. Isso também precisa ser reformado na nossa Constituição. Nenhuma receita tem que estar vinculada. O presidente e o parlamento têm que ter liberdade para formular políticas públicas de acordo com a vontade do eleitor que elegeu um novo parlamento, que elegeu um novo presidente para ver as estruturas sendo mudadas. Né? E você vê que realmente é algo possível de se fazer? Existe uma forma que vocês conseguem ver sendo viável de conseguir criar essa nova Constituição? Porque quando fala, eu vou trocar a Constituição, muita gente já pensa, não, que isso aí vai ser ruim, que não é bacana mudar aquilo que já existe há tanto tempo. O que você enxerga disso? Eu não só acho possível, como acho inevitável. As constituições no Brasil, elas não duram muito. Esse é o primeiro ponto, né? A nossa Constituição, ela já é a mais longeva, é a mais velha, dentre todas as outras, né? Que mais durou. Então eu acho que, pelo histórico do Brasil, é inevitável que a nossa geração viva uma Assembleia Nacional Constituinte. E o outro ponto é que a falência, o estado de miséria, de desgraça que o Brasil vai viver por causa da Constituição de 88 é tão profundo que as pessoas vão entender da necessidade de se ter uma nova Constituição. Hoje não entendem, porque não chegou ainda o grande baque, a grande porrada, mas uma vez que isso chegue, acho inevitável a gente ter essa Constituição. E é importante que a gente comece esse debate desde já, para capitanear esse debate, para mostrar quais são os principais problemas e conseguir implementar nossas ideias uma vez que isso aconteça. Inscreva-se no nosso canal para mais cortes e vídeos sobre o MBL e o Partido Missão.